No Bate-Papo à Tribuna News, temos um professor, psicólogo, doutor em ciência da educação. Produção, chama o nosso convidado. Márcio Luiz Oliveira de Aquino. Doutor Márcio Luiz Oliveira de Aquino, doutor, isso, né? Agora isso. Doutor. Doutor Márcio, é uma alegria ter você aqui no Bate-Papo à Tribuna News. E creio que esse bate-papo vai ajudar muita gente, né? Pela sua formação de psicólogo e agora também doutor em ciência da educação, né? Sim. E, doutor Márcio, fala para mim da sua relação com Campo Grande. Bem, eu nasci aqui, né? Meus pais são nordestinos, já estão falecidos, e eles vieram para cá. Meu pai veio muito novinho, né? E eu nasci aqui, fui estudar em Corumbá, fui fazer a faculdade, foi onde começou tudo, né? A psicologia começou em Corumbá. Eu fui, na época era o Centro Universitário de Corumbá, hoje acho que é CEPLAN hoje. E depois disso aí eu não parei mais, né? Aí fiz pedagogia, normal superior pedagogia na UEMS, e aí eu não parei mais de estudar, né? E quando você decidiu, fala assim, não, a minha vida eu vou dedicar à psicologia e à educação? Foi quando eu comecei a fiz uma avaliação, uma orientação profissional, né? E uma grande amiga minha, que eu posso citar o nome, não tem problema. Pode, ficar à vontade. A doutora Bernadette Freire Campos, que eu cheguei a ter o prazer de trabalhar com ela na época da Pastoral da Criança e na SS Aborto, e ela fez a minha orientação vocacional. E dentro da orientação vocacional, a área de humanas, por isso que eu falo que é muito importante, tem muitos jovens que ficam perdidos, não sabem o que fazer. Eu aconselho a procurar até universidades que tenham clínicas que façam orientação vocacional, né? E eu fiz a orientação vocacional, dentro dela deu a área de humanas, e eu já me encantava um pouco com a psicologia. Que eu queria estudar, que eu queria conhecer o comportamento humano, estudar o comportamento humano, e aí eu me dediquei a isso, a estudar a psicologia. E você é sócio fundador de uma associação, né? Sim, a ARASP, Associação Rimidã de Arte Solidária Pantaneira. Eu sou sócio fundador, que eu sou ligado à parte de psicodrama, né? O que seria o psicodrama? É uma das especializações minhas, que é o psicodrama, é a terapia que envolve cenas do teatro, né? Então, uma pessoa que tem muita dificuldade de falar, ou de aquela angústia de estar falando, de viver, então ela dramatiza. Ela vai acabar dramatizando, e lógico que não é só o fato de dramatizar, depois se trabalha isso. Mas então eu faço essa parte do psicodrama, da dramatização, vamos pôr assim, terapêutica, né? Mas essa associação, como que funciona? Ela é filantrópica? Ela é filantrópica, a gente percorre, agora com a pandemia a gente parou um pouco, mas a gente vai estar, nós estamos retornando. Ela vai nas periferias, trabalha com pessoas que não podem pagar, né? Porque tem a Cristiane, que também trabalha a parte psicológica, né? E eu a parte do psicodrama, terapia com teatro, né? Então vai nas periferias e acompanha um tempo aqueles jovens. A gente direciona assim, não é nem mercado de trabalho, mas para a vida. Jovens que estariam perdidos sem um espaço, sem uma oportunidade, a gente meio que mostra, olha, não é bem assim, vão por ali, vai mostrando os caminhos. Mas tem faixa etária ou... Não. E quem se interessou, como que faz? É só procurar a gente, tem telefone, tudo, e a gente pode estar caminhando, fazendo. E você trabalha também com a educação infantil, né? Sim, eu sou professor concursado da CEMED desde 2011, sou professor de educação infantil. Meus alunos
são a faixa etária de 4 aninhos, né? Seria o nível 4. Eu não estou mais em sala de aula desde 2017, porque aí eu fui para a CEMED fazer parte da equipe TEA, né? Equipe de transtorno do espectro autista. Eu trabalhei de 2017 a 2022. 2023, eu fui para outro setor, que é a divisão de atenção à saúde do servidor, que são os servidores, são professores, servidores que estão ou de atestado médico, ou estão se tratando, ou estão readaptados. Então, a gente acompanha a saúde deles, né? A gente tem que acompanhar também. É cuidar de quem cuida. É onde eu estou agora. Certo. E você também é neuropsicólogo. Sim, sou Explica pra gente, com que trabalha, o que quer dizer neuropsicólogo? O neuropsicólogo, ele vai fazer avaliação, vai fazer um trabalho envolvendo, aprofunda muito mais a parte neurológica. Lógico que a gente faz o trabalho no consultório fazendo avaliações neuropsicológicas. Então, sempre vou estar buscando conhecer um pouco mais do cérebro. Por exemplo, chega uma pessoa com um encaminhamento do médico. Ele é suspeita de TEA, transtorno de espectro autista, ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu não vou já no achismo, eu vou estar ali, suspeita. Então, eu vou avaliar desde a questão lá, o cérebro, como é que está funcionando, que parte do cérebro que está comprometida ou que está associada àquela suposta deficiência ou dificuldade. Então, a gente vem desde a parte neurológica até chegar ao resultado. Entendeu? E como doutor em ciência da educação, no que você atua? Atualmente, eu estou nessa questão do DAS, né, que a gente chama, acompanhando os professores, e também me ajuda muito a questão da avaliação neuropsicológica, porque aí eu faço não só a avaliação psicológica, como pedagógica. E hoje eu faço parte também, como professor, professor internacional, né, que a minha orientadora me colocou, da plataforma da universidade a qual eu fiz o doutorado. Então, eu sou professor universitário de mestrandos e doutorandos a nível nacional e internacional. Então, eu tenho mais ou menos 30 alunos que eu acompanho, dando todo o suporte, vamos dizer assim, na plataforma, né, do mestrado deles. Então, eu oriento, acompanho, dou a aula, faço o trabalho, então eles têm que estar acompanhando. E toda essa trajetória, doutor Márcio, lhe valeu uma medalha, um reconhecimento, né? Sim, em 2018 eu recebi um título, uma medalha de honra, honra ao mérito, mais ou menos, prestado a serviço da educação e a saúde em Campo Grande, né, da Câmara Municipal. Eu não lembro quem, acho que foi o Dr. Sérgio Cruz que me homenageou, não me recordo agora, mas foi em 2018. E como que foi você ter esse reconhecimento por parte da sociedade, né? Por parte da sociedade. Olha, é muito bom, assim. Não tem... Eu falo assim, que não é questão de valor financeiro, é questão de reconhecimento e questão profissional, né? Porque eu nunca parei de estudar. Eu não paro de estudar. Eu já estou com 1000 ideias para fazer, porque eu quero já partir para o meu pós-doc, né? Então, eu não vou parar e ainda tenho um sonho de fazer também hipnose, né? Eu quero fazer o curso de hipnose. Então, a gente não para, né? É a sede pelo conhecimento, né? Pelo conhecimento. E ajudando as pessoas, né? Ajudando as pessoas. Então, eu começo a estudar, depois paro para ver... Gente, para que estudar tanto? Eu falo, não, mas eu gosto. Aí as pessoas, né, meus amigos, né, falam assim, Márcio, para que estudar tanto assim? Eu falo assim, eu gosto. Eu me sinto bem, eu começo a ler um livro, em um mês eu já terminei de ler o livro, já comecei outro, então é assim. É um processo, né? É um processo. Agora, doutor Márcio Luiz, vamos participar de 3 quadros. Sim. E o primeiro quadro é Giro nas Redes.
Nós vamos veicular conteúdo que circulam nas redes sociais e logo após a exibição, você já entra comentando. Tá. Vamos para o primeiro? Vamos. Perdi tudo. Eu tô muito triste, moço. Muita coragem. Se a gente não tem coragem, não bebe mais. A gente, quando trabalha com idoso, na verdade, a gente também tem que olhar muito para como foi o passado dele, né? Como foi a vida anterior, assim, né? Alguns conseguem ter mais esse brilho, né? De conseguir ter um pouco mais de otimismo. Já outros, não. Tá. Bem, ali eu imagino que seja a questão da tragédia no Rio Grande do Sul. Você vê uma senhora já de idade que está... Não é desespero, mas ela está desesperançosa, ela perdeu tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, ela já fala assim, agora é reconstruir, agora é recomeçar. E é o que a psicóloga ali colocou. Depende também muito da situação, o que traz, né? A bagagem emocional que a pessoa traz lá de trás, né? Ela, se entrar em desespero, igual ela está ali, mas ao mesmo tempo ela começa a falar, não, vamos recomeçar, entendeu? Então ela acha forças e não sabe de onde, mas acha. Já há outras questões outras pessoas que entram em desespero e não conseguem reagir. É onde precisa, não que ela não vai precisar de ajuda profissional, vai, mas outros casos são mais sérios, que entra em desespero, não tem essa bagagem emocional positiva, e aí entra o processo de, muitas vezes, suicídio, sabe, de pânico, e aí precisa de um trabalho maior, precisa de um apoio emocional profissional maior. Doutor, essa questão da resiliência, que uns parecem que saem até mais fortes, né? Sim. Depois de um período de superação, e outros se entregam a tragédias não só coletivas assim, mas tragédias pessoais da vida sim. pessoal. Uhum. Você acredita que está ligada à questão socioeconômica ou, de repente, se a pessoa teve mais oportunidade de ter uma educação emocional? O que diferencia essas pessoas? Olha, é lógico que a questão socioeducacional, sociofinanceira ajuda muito, né? Mas o que diferencia é o apoio familiar. Entendeu? A questão do apoio familiar, a questão de ter tido modelos, né? Modelos assim, construtivos, modelos positivos, modelos significativos, isto ajuda e muito, né? Porque se for pensar assim, só porque então, também a questão socioeconômica é boa. Não, tem gente aí com questão socioeconômica muito boa e tá mal. Então, eu ainda acredito na questão família, a questão os valores, né? Esses modelos positivos. Porque a gente tem um processo de modelagem, né? Desde criança que a gente copia esses modelos. Então, se são modelos ruins, negativos, a gente não vai ter essa resiliência ou vai ser muito frágil. Ou até a questão emocional vai ser muito frágil. Certo. Né? E você acredita que o pior, em questão de saúde mental, o pior já passou ou o drama só está começando? Vamos pôr assim que agora as consequências vão começar a vir. Porque agora, lá, né, nessa tragédia do Rio Grande do Sul, as águas estão baixando, aí eles estão voltando, o que sobrou das casas, e o que sobrou ainda está tudo sujo, e ainda vão encontrar corpos. Então, o pior, famílias, né, que muitas vezes se perdeu. Então, acho que agora entra a questão emocional. É agora onde precisa realmente do apoio profissional, de psiquiatras, de psicólogos, para tá ajudando. Porque no início aquele baque, a água subiu, inundou tudo, foram para os abrigos, tudo, mas assim, e agora?
Agora que vem o emocional. Porque, assim, perdemos... Tudo bem. Temos força para reconstruir. Tá, mas como? Entendeu? E essa força não é, assim, instalar do dedo. Ela vem, mas, assim, precisa de apoio. Precisa de suporte. Famílias, amigos e até profissionais. É agora que vai começar isso. Mas mesmo com esse suporte, tem um tempo assim que dá para mensurar de quanto tempo essas pessoas precisam para se recuperar? Não dá para mensurar porque vai variar varia de cada pessoa, varia de cada um, né? Uns são rápidos, outros uns mascaram, outros não vão sentir isso tão não impacta se estão sentindo, mas vão lá, reagem, começam a trabalhar. Então, não dá para mensurar, depende muito. Por isso que agora é onde os profissionais da saúde mental têm que estar bem atenados, bem focados para isso. Certo. Próximo giro? Sim. É tudo questão de força de vontade. Seu rosto é tão bonito se você emagrecesse. Depressão nem é doença. E como essas pessoas não se sentem desconfortáveis de falar essas frases, né? A gente, quando leu, eu estava tentando procurar a frase menos agressiva, porque era desconfortável dizer a frase. Exatamente. Então, como essas pessoas se encontram, né? Ficam confortáveis de... Pra elas é muito tranquilo, Exato. né? Isso que é assustador, né? Não tem nada neutro ali. Até impacta, gente. Não existe nem palavras neutras. Eu sempre acho assim, a pessoa, porque é um bullying, né? A pessoa que faz não vai sentir. A pessoa que é a vítima, que recebe, vai sentir, né? Essa história de que a depressão nem é doença, né? Gente, a gente sabe que é doença. A gente sabe que é doença, que precisa tratar, tem graus, né? Porque se você não trata, quantos casos de suicídio, né, estão aí? Quantas crises de pânico que estão por aí, né? A questão do... Acho que estava mais que na hora, né? Principalmente a Globo está fazendo isso. Não sei se é por vontade ou se é por lei também. Estão colocando muitas pessoas negras, né? Trabalhando, pessoas acima do peso, né? Porque a gordofobia, ele fala assim, se você emagrecesse, ficaria bonito. Gente, não é na gordura. A pessoa, de repente, ela é o que ela é. Ela vai emagrecer por causa do outro, porque o outro está querendo. Que também é uma discriminação, né? Então, é o bullying meio que mascarado, mas é. Mas a gente, professor, trouxe, por exemplo, da minha geração, tem muita coisa que você trouxe de família, né? Aqueles dizeres que na época, assim, era comum. Ai, o criado mudo. Ai, denegrir a imagem de fulano de tal. E hoje, muitas pessoas não têm nem noção que certas palavras carregam o racismo, né? Sim, o criado mudo é uma prova disso. A gente fala criado, porque o criado mudo, criado era o escravo que trabalhava dentro da casa, do patrão, né? E mudo, ele não podia falar. Então, era o criado mudo, né? Então, eram questões assim muito... A gente é o que eu falo do racismo estrutural, que a gente muitas vezes não percebe. É muito sutil. É o racismo estrutural que a gente vem trazendo de geração em geração e onde a gente tem que parar para repensar isso. Por exemplo, um termo que a gente usava, né? Hoje não se usa mais. É um negro com alma branca. Gente, isso para mim, hoje, escutar isso, eu falava, opa, peraí. E alma tem cor? É a primeira coisa que eu falo. E muitas pessoas falam e nem se dão conta, né? E nem se dão conta. Está no automático nem dele, se dão conta. E tem situações assim que ainda fala. Muitas vezes a pessoa ela quer falar, igual saiu ali. Procura uma maneira menos ofensiva de falar. Gente, é igual hoje fala. Mas é moreninho. É o pardo. Falo, não, é negro, ou é preto, ou é negro, sabe? Eu acho até bonito, interessante quando... domingo passou um programa
na Globo, que eu assisti, que falava sobre homenageando as pessoas negras, né? As mulheres pretas, as mulheres negras, os negros e os índios, né? E foi um programa muito bonito, né? Então as pessoas ficam assim, se eu chamar de preto vai estar ofendendo, se eu chamar de negro vai estar ofendendo. Gente, é preto ou é negro, agora se chamar de crioulo, de pardo, de moreninho, de escurinho, aí está ofendendo, porque não é nada disso. Entendeu? Não, chama, é preto, é negro, é melhor. Como que você avalia as escolas? As escolas estão preocupadas em educar as nossas crianças, os nossos adolescentes, para mudar isso? Sim, tem tido muita gente vê muita palestra sobre bullying. Os professores têm trabalhado, reforçado muito isso. A questão de não estar reforçando esse racismo estrutural aí, né? Olha, o seu colega ali, ele é negro. E agora a gente tem também a inclusão de pessoas com deficiência, alunos com deficiência. Então, isso precisa. E as crianças, desde pequeno, elas não têm preconceito. Nós é que colocamos esse preconceito na cabeça dessas crianças. Então, quando começa a trabalhar desde cedo, eles começam a aceitar isso mais fácil. Um autista, um deficiente físico, um cego, um surdo. É até bonito você ver desde pequeno um aluninho surdo e com um intérprete. E as crianças se interessam a aprender a língua de sinais, Libras. A interagir. E eles acham aquilo muito legal, muito interessante. E isso é importante. Então, somos nós que acabamos, com o nosso preconceito, instalando isso na mente dessas crianças, o que não pode acontecer. As escolas têm lutado, têm trabalhado muito isso sim, para não estar tendo tanto bullying, para estar diminuindo essa quantidade de bullying que está aí. Certo. Né? Próximo giro? Vamos. É possível, e aí eu concordaria com você, mas eu manter o verbo no futuro do pretérito é que eu não tenho certeza disso, que a internet deu voz a muitas figuras das sombras, a muitos nosferatos que rastejavam como ácaros e bolores por aí e de repente tiveram chance de se pronunciar. É possível, como você lembra, a nossa tradição é de violência, a violência da escravidão, a violência social. O que ocorreu em Canudos, o que ocorreu na Guerra do Contestado, a repressão à revolta da vacina, mostram uma capacidade de violência no Brasil assustadora. Primeiro, eu admiro ele. Né? Incrível. Ele e o Cortella são demais. E a internet, o povo fala, hoje está tudo proibido. Não é que está tudo proibido. Hoje, a internet, as redes sociais, realmente deu voz. Deu voz ao que antes não era tão... não se tornava tão escancarado, né? Aí, hoje fala assim, qualquer coisa... Não, hoje em dia tem uma... as pessoas estão sabendo mais, lógico, tem que saber também os deveres, né? Mas estão sabendo mais os direitos. Por exemplo, alguma coisa errada, não vai faltar uma câmera, um celular para tirar foto, para filmar, para mostrar e jogar na rede social. Então, hoje em dia, estão se denunciando mais o que antes era muito escondido, muito velado, né? Isso quer dizer, sempre existiu... Sempre existiu, só que não era tão... hoje é denunciado. Hoje se denuncia mais fácil. Hoje pode estar apontando. E tanto é que você vê. O problema das redes sociais é que ainda tem gente que acha que é uma terra sem lei. E não é. Hoje em dia tem crimes, cyberbullying é um exemplo, né? Que tem leis, sim. Você não pode simplesmente sair falando o que você pensa. Se eu tenho a minha opinião, eu guardo para mim, né? Então, a gente está vendo aí tanta coisa, cyberbullying, intolerância religiosa e tudo, só que hoje em dia, ao mesmo tempo, alguns falam, acho que não vai ter problema nenhum, vai, porque as denúncias estão aí. Ao mesmo tempo que tem uns que concordam, os outros vão falar, não, mas não é bem assim que acontece. As redes sociais estão aí para isso, para denunciar também o que está errado, que antes era meio... Sabe a sujeira que colocava debaixo do tapete? Certo. E não, hoje em dia não mais, entendeu? Só que
infelizmente, tem pessoas que ainda se acham de posso falar tudo. E, não, nas redes sociais também existem regras. E a gente tem que respeitar isso. Eu não sei se eu estou exagerando, mas eu acho assim, eu analisei esses dias que para abrir uma conta numa rede social, eles não exigem de você um laudo psicológico, um laudo psiquiátrico, não. uma certidão de bons antecedentes. Não. E a gente tem que ter também a noção que ali encontra de tudo, né? Dá de tudo, né? Dá de tudo. Eu sempre falo que tudo, por exemplo, a internet e as redes sociais tem o lado bom, como tudo, e também tem o lado ruim. Então eu falo, por exemplo, quando eu chego para fazer uma avaliação neuropsicológica no consultório de uma criança de 12 anos que vai dormir 2 horas da manhã e os pais falam assim para mim, não sabem que só falta dar uma aula de como ser pai, né? Porque falam, não, tá errado, você vai estipular o horário, dá 9 horas, estourando 21 horas, 22 horas, tira o celular, vai fazer dormir, porque... E também aí pergunta, tá acompanhando o que seu filho tá olhando na internet? Aí já tem Face, já tem isso, aquilo. Não vejo. O pai fala, a mãe fala. Não, então tá errado. Porque dá de tudo. Realmente tem de tudo. Você não sabe se do outro lado tem um pedófilo. Você não sabe se do outro lado tem uma pessoa que está instigando aquela criança um suicídio. A gente não sabe. E aí os pais ficam assustados. Falam, não, tira. Ah, mas vai ficar bravo comigo. Falo, olha, antes de ser amigo, você é pai. Eu já sou bem assim. Falo, olha, ele é menor de idade. Então, tá sob sua responsabilidade. E você vai fazer isso. Senão, você vai perder seu filho. E educação dá trabalho, né? Dá trabalho. E muitas vezes, o que acontece? Os pais estão tão desesperados que eles levam o filho para a escola e querendo que os professores deem jeito nisso. Não, o professor vai educar, vai ensinar, mas assim, a primeira educação, a educação formal vem de casa, são os pais, então sobrecarrega os professores. Os professores dão conta, estão dando conta? Sim, estão dando conta, mas é desgastante, porque os pais precisam saber como dar. Eles estão perdidos no sentido de ser, mas eu sou amigo dele. Tá, mas antes de ser amigo, você é pai, você é mãe, você tem que dar os limites. Tem um papel, né? Um papel. E esse papel tem que ser incisivo, esse papel tem que ser... não é um papel fictício, é um papel que está ali, ele precisa de limite. E a criança e o adolescente, por mais que ele fale que não, eles gostam de limite, eles precisam desse limite. Entendeu? Eles podem não... É velado, mas eles falam, eles se sentem melhor, eles se sentem mais seguros. É uma forma de amor, não é? É uma forma de amor, entendeu? Não é ser rígido, mas ele precisa desse limite. Certo. Agora vamos para o próximo quadro? Sim. Reagindo às manchetes. Vamos exibir manchetes, né, que veiculam na imprensa, e você vai comentar logo em seguida. Tudo bem. Tragédia climática afeta a saúde mental de profissionais e voluntários. Sim, e isso é verdade, porque não é porque você é profissional que vai te dar garantia que você... Não, eu sou muito melhor que o outro, eu sou profissional. Tudo bem, mas nós temos um exemplo, né, daquele médico, não sei qual foi o estado, que ele foi de Minas Gerais, parece que ele foi lá e morreu. Isso. Novo, morreu no infarto, e se não me engano teve outro também que infartou. Então, assim, o profissional está ali para ajudar, mas ele começa a ver tanta tristeza, tanta, não gosto desse termo, mas eu vou usar, tanta desgraça, tanta coisa ruim, né? Que ele vai começando, entra num processo também de desesperança. Ele começa a afetar a saúde mental dele. Ele tem que ajudar. Imagina o tanto de gente que eles devem já ter atendido, ou até mesmo, por exemplo, a gente fala dos bombeiros, né? O quanto de corpos que os bombeiros não devem ter recolhidos, né? E acha que estão bem, então a saúde deles mental está em cima. Não está. Isso afeta. Não é garantia nenhuma. O psiquiatra, o psicólogo, vamos pôr assim, o neuropsicólogo, não é garantia nenhuma de que ele vai ter, sou melhor, não.
Porque ele tem que estar revendo essa questão emocional dele também. Não, e tem uma questão também, fala até tragédia sem fim, tá muito prolongado, né? Tá. Quer dizer, as pessoas vão lá, limpam, tal, acham que tá recomeçando, aí enche, né? Nova enchente. Porque não, tá assim, uma chuva, e mostrou na TV já, né? Questão de meia hora, a água tá assim, já subiu, quer dizer, fica aí vem aquela insegurança. E agora? Para onde eu corro? Para onde eu vou ficar? É complicado. E as pessoas recorrerem também a profissionais, a voluntários, que eles têm um limite também ali. Eles não podem resolver tudo porque eles não têm, né? Não tem. Muitas das vezes eles estão precisando até de... Eu ouvi falar que muita gente foi e se tornou um problema, porque o voluntário chegou lá sem estrutura nenhuma. Que naquela ânsia, né? Ou naquele impulso, né? De eu vou lá para ajudar, eu quero ajudar. Mas peraí. Tem que ver. Eu falo assim, se eu fosse, porque se eu não tivesse consultório, emprego, se eu fosse mais novo, até poderia para sair. Hoje não iria mais. Porque também tem meus compromissos. E eu penso assim, que você tem que estar ali, você não vai ter... O profissional que está indo ali, ele não tem horário, por exemplo, para dormir. Ele não sabe onde ele vai dormir, ele não sabe a hora que ele vai comer, porque ele está sendo voluntário, ele está ali para ajudar as pessoas que perderam tudo. E aí, se você vai só na ânsia de vou ajudar, mas você está bem, você vai trazer problema sim. Certo. Próxima manchete. Cadastro e carteira previstos em decreto de Mato Grosso do Sul visam melhor atendimento a pessoas com espectro autista. Sim. Tá. Esse cadastro, essa carteira, já vem uma luta de muito tempo, né? Porque o que acontece? O cadastro primeiro para saber quantas pessoas que têm o espectro do autismo no Mato Grosso do Sul. Então, isso é muito importante. Essa carteira, se não me engano, é aquela carteira que dá direito, por exemplo, você está com um filho, ou você mesmo sendo autista. Você chega num lugar que tem muita gente e aquilo começa a te incomodar, aglomeração de pessoas, tumulto, barulho, tudo, e aí para você ser atendido logo, né? Então, isso ajuda e muito, melhora o atendimento. Por exemplo, você não vai, porque tanto é que em supermercados, tudo, tem o atendimento preferencial, preferencial e prioridades, né? Então, para poder estar atendendo logo. E é uma coisa, Cristina, muito interessante, que como tem aumentado o número de adultos autistas, entendeu? Eu tenho avaliado no consultório, é impressionante o número de... Assim, aí quando eu entrego o laudo, que eu dou encaminhamento, passo a orientação, aí a pessoa fala, Márcia, agora o que eu faço? Só que a pessoa já tem emprego, a pessoa já tem um salário, emprego, é casado, tem filho... Você, não vai mudar nada. O que vai mudar é a maneira de você lidar com o mundo e das pessoas te respeitarem. Porque até então você não sabia, igual muitos já chegaram para mim e falaram, Márcio, eu me sinto um ser estranho no mundo. Eu falei, não, você agora já sabe o que você tem, você vai continuar trabalhando, vai se fazer respeitar, se entendendo, né? E as pessoas te entenderem como você é, como vão lidar com você. Né? Mas é impressionante, que acredito que sejam lá atrás, tiveram todos os traços autísticos e carregaram isso e não foram diagnosticados. Porque tem uma classificação, né, de leve... Tem que a gente chama o suporte 1, suporte 2, suporte 3. O leve seria muitos falam assim, é aquele ser estranho, é o nerd, é o que não consegue... se vincular muito bem com os outros. É a interação e a conversa, né? Ele não consegue se comunicar com o outro, né? Já o moderado, que muitas vezes a criança de moderada grave, ela já tem dificuldade, muitas vezes não tem a fala, né? Ou ela não tem o não verbal, ou a fala não tem funcionalidade, mas é muito, muito sutil isso.
entendeu? Só mesmo com uma avaliação para estar vendo. Certo. Doutor, agora nós vamos brincar, uma brincadeira séria, mas você vai falar se é mito ou verdade. Tá. E se você vê a necessidade, você vai contextualizar, tá? Autistas vivem em seu próprio mundo. Eu vou colocar, pelo que eu conheço, como um mito, tá? Porque o autista, ele é o que é, né? Se ele vive no próprio mundo dele, já há falha de quem está ao redor dele de não puxar ele para a realidade, entendeu? Porque, assim, ele está ali. Se ele não for motivado, se ele não for estimulado, se ele não for meio que instigado a fazer parte, ele vai continuar, não no mundo dele, ele vai continuar ali onde ele está. Porque eu falo que isso é mito justamente por tantos adultos que eu já avaliei e que eu atendo no consultório, que tem uma vida profissional, tem tudo, tem até cargos de governo altos, que são autistas. E eles interagem. Eles têm dificuldade de conversar, de interagir com o outro. Eles têm essa dificuldade. Então, eles precisam ser motivados, estimulados e instigados. E eles não vivem no mundo deles. Então, Certo. eu vejo isso como um mito. Diagnóstico precoce é crucial. Verdade. Quanto mais cedo você avaliar e já buscar os tratamentos, né? Aí fala, mas não é doença porque tem que ter tratamento. Não, precisa de tratamento para estimular, para ele evoluir, entendeu? Muitas vezes uma criança pequena precisa de fono, se ela tiver problema na fala, né? Se a fala é não funcional, ou se ela é não verbal, precisa estar estimulando isso. Psicólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricidade, então precisa. Então, quanto mais cedo. E hoje os diagnósticos, aí eu vou falar, mas aumentou o autismo. Não, porque os diagnósticos hoje em dia estão saindo mais cedo. Entendeu? Muitas vezes, você com 4 meses, 5 meses, uma criança, você já percebe se ela é autista ou não. Você já faz uma avaliação, você já vê se ela é autista ou não. Então, é crucial. Quanto mais cedo fizer o diagnóstico e buscar já começar os tratamentos, melhor. Certo. Pessoas autistas são incapazes de amar e ter empatia. Mito. Mito, porque elas têm essa dificuldade. A gente fala que é o neurônio espelho. Todos nós temos um neurônio espelho que fica nessa região. O que é o neurônio espelho? São os neurônios, o conjunto de neurônios que são responsáveis pela base da empatia. É o que constrói a empatia. Então, os autistas, eles precisam ser estimulados, eles precisam de modelos para aprender como amar, como demonstrar sentimento. Por quê? Porque eles não foram estimulados. E aí, esses neurônios precisam ser trabalhados, entendeu? A estrutura dele está ali perfeita, não tem falha nenhuma. Tem a questão da conexão. Como que eles... Porque eu cansei de ir na escola. Quando eu estava na equipe TEA, eu ia na escola, chegava lá na hora do recreio, muitas vezes. Como é que tá o aluninho? Tá bem. Aí, tá bem. Tá ali, tá brincando, socializando. Tava o guri rodando igual um peão no pátio. Aí eu falei, mas aquilo é brincar? Aí, Eu falei, não, aquilo não é brincar. Ele não tá interagindo. Ou então, estavam os coleguinhas correndo e ele corria atrás dos coleguinhas, brincando de esconde-esconde, mas ele estava correndo, mas não sabia o motivo. Então, o que tem que se modelo? É o processo de modelagem. Eu quero ensinar ele a pular corda. Então, eu vou pular corda junto. Eu tenho que mostrar para ele como que é pular corda, como é que é brincar de esconde-esconde. Então, é esse o modelo. E a questão do afeto também precisa ser mostrado. Como? Os pais mostrando, olha daqui, dá um beijo, olha, dá um abraço, dá um carinho. Então, isso ele vai aprendendo. E a gente tem modelos disso. A gente vê isso mesmo na fase adulta, com dificuldade de adultos com autismo, mas que eles estão aprendendo. Em terapia eu trabalho isso muito. Olha, tem um paciente que fala assim, você já falou para tua esposa isso? Você já deu um beijo na sua esposa? Você já abraçou a sua esposa? Então, mostra, fala. Aí, mas e se ela não gostava? Se ela não gostar, é problema dela. Mas você falou. Então, estimulando isso. Entendeu? Porque precisa. Certo. Existe predisposição genética? É uma das bases de pesquisa hoje, é isso.
Porque já pesquisaram sobre tudo. Alimentação, vacina, drogas, tóxicos, metais pesados. Hoje em dia, o que se sabe, o que tem estudado é que a questão genética, porque assim, tudo que é genético pode ser herdado, né? Mas nem tudo que é herdado vai ser genético, entendeu? Então, por exemplo, eu posso ter os olhos azuis, meu filho geneticamente não tem os olhos azuis, né? Agora, se eu tiver uma questão, traços de autismo, um pai ou uma mãe, o filho pode herdar, entendeu? Ele pode herdar isso. Então, é o que tem se estudado. Muito fator genético de herdabilidade. Certo. Autista tem que estudar e trabalhar em locais especializados. Não necessariamente. Se ele teve um bom trabalho desde o início, teve o diagnóstico, foi estimulado, foi trabalhado, foi tudo, ele vai se destacar. Nós temos exemplos disso. Juízes que aparecem, né, destaca que é autista, médicos, advogados. Então não é assim. Ele vai trabalhar limitado, que ele vai ser empacotador de... Não tem nada contra, mas assim, empacotador de supermercado. Não, porque, gente, se ele tem capacidade para ir além, porque eu já atendi também autistas de altas habilidades, de alto funcionamento. E aí? Eu vou falar, não, ele só vai parar aqui porque ele vai empacotar. Não, cara, ele pode ir longe. Deixa ele ir. Entendeu? Então, não necessariamente tem que estar limitando aquele aluno, o autista, porque se é autista você só vai fazer isso aqui. Não, para com isso. Senão, não teria sentido, né? Tem juízes aí, tem advogados, tem médicos que são autistas. A questão do preconceito é muito forte ainda? Ainda tem. Principalmente quando a criança, ou vou por criança, quando tem aquele nível de moderado a grave, no nível substancial de 1 ou 2, de 2 a 3, que a criança deve se desorganiza. A gente fala que tem crises comportamentais, que é grita, os comportamentos repetitivos, se joga no chão, grita. E aí, muitas vezes, quem não entende, fala assim, esses pais não souberam educar, não dá limite para a criança. Gente, não é nada disso. A criança está tendo uma crise, por algum motivo, né? Teve um gatilho que desorganizou. Agora, ainda há preconceito. Infelizmente, ainda tem, com todas as campanhas que são feitas e tudo, mas ainda há. E os pais ainda sofrem muito. A criança, muitas vezes, não tem noção, mas os pais sofrem, porque aquela carga de rejeição, aquela carga de, olha, você não soube nem educar seu filho, não soube criar seu filho. Um isolamento. Isolamento. Ainda tem. Certo. Infelizmente. Hipersensibilidade é uma característica em pessoas com autismo. Sim. Bem, tem muitas pessoas também que não são autistas que têm hipersensibilidade, mas vamos pôr na questão do autismo. Sim, a hipersensibilidade é uma característica. É quando ela fica hipersensível a tudo. Ou tem a hipossensibilidade, que é aquela criança que bate, muitas vezes corta o pé, mas não está sentindo. Não é que ela não está sentindo a dor. Ela não está percebendo, ela não está... que ali ela cortou, entendeu? Então, é hipossensibilidade. Então, aquela criança que, muitas vezes, busca o colo. Tá gostando de mim. Não tá gostando de você. Tá procurando você porque tá precisando sentir o abraço, o toque. E a hipersensibilidade já é o contrário. É aquela criança que você chega, você tenta, me dá um beijo, ela foge. Me dá um abraço, ela foge. Porque é como se a hipersensibilidade, se eu abraçar o toque, incomodasse muito ela, como se tivesse uma tortura para ela. Então, aí ela é hipersensível, entendeu? Ela não tem essa dificuldade. Certo. Próxima manchete? Sim. Grandes polêmicas e validade curta. Os 5 ministros da educação de Bolsonaro. Essa eu quero contextualizar falando um pouquinho desses 5 ministros. Ricardo Vélez Rodrigues ficou de janeiro a abril de 2019. Apenas 4 meses no cargo.
Abraham Weintraub ficou de abril de 2019 a junho de 2020. Carlos Alberto Decotelli, o nome dele chegou a ser publicado no Diário Oficial, mas 5 dias depois ele entregou uma carta de demissão ao Bolsonaro por diversas incoerências em seu currículo profissional. Aí veio Milton Ribeiro, que ficou de julho de 2020 a março de 2022, ao relacionar a homossexualidade a famílias desajustadas. Foi denunciado ao STF pelo crime de homofobia. Ele também foi bastante criticado ao falar que há crianças com deficiência que é impossível a convivência. Ribeiro deixou o cargo 10 dias após a denúncia, envolvendo 2 pastores que atuavam como lobistas e pediam propina a prefeitos para destravar recursos da educação. E, por último, Victor Godoy. A pergunta é a seguinte: esses escândalos, essa troca de ministros em tão curto espaço de tempo, você acha que refletiu negativamente na educação do nosso país? Sim, refletiu, porque o que aconteceu? Esse curto espaço de tempo, mudando tanto ministro assim, que raiz, que estruturas que a educação teria? Não teve, porque não deu nem tempo de fazer um ministro preparar alguma coisa e já saía. Aí entrava outro, não, tá tudo errado, vamos fazer E outra fora coisa. os escândalos. Os escândalos, porque teve um ministro que apresentou, se não me engano, até documentos falsos, diplomas falsos, certificados falsos, ou seja, coisa que ele não tinha cursado. E aí, graças a Deus, né, que eu falo as redes sociais hoje em dia, tem pessoas que acompanham e denunciam, né? Então, é o lado bom da rede social. Então, o que acontece? Não dá tempo, a educação virou um caos. Aí, logo depois, já veio a pandemia, né? Que aí acabou de jogar uma pá de cal em cima de tudo isso, né? Porque aí aterrou a educação. Agora que a gente está começando a reagir, né? Uhum. Mas como você avalia a educação hoje? Olha, tá buscando, tá mudando, tá modificando, mas ainda tem muita coisa a mudar, porque foi um prejuízo muito grande. Tanto minha tese de doutorado foi em cima disso, como eu trabalhava com educação especial, ainda trabalho, né? Eu não estou mais na equipe, mas ainda trabalho fazendo avaliação. Na educação especial, envolvendo autistas, na pandemia, teve aquela questão das aulas online, né? E aí, nós ficamos afastados, porque trabalhando pela internet, né? Então, foi de fevereiro a, se não me engano, junho de 2020, né? Nesse tempo, peraí, eu tô com... Tá na minha cara a minha tese. Eu só não vou pegar se eu não quiser, né? Que eu, trabalhando com autismo, as aulas online foram acontecendo. Ensino híbrido, era aula gravada. E aí eu falei, gente, como é que um autista vai ficar tanto tempo, ou um TDAH, na frente de uma tela para ter aula, né? Não dava. E aí eu comecei a escrever em cima disso, que eu coloquei a Covid-19 e os impactos na educação, no ensino, na aprendizagem, no ensino e na socialização das pessoas com deficiência. Que eu comecei a mostrar, com várias teorias, né, da mente, teorias psicológicas, que a criança, principalmente a criança com deficiência, precisa dessa interação social. Não dá para aprender sem haver essa interação social. Todos, mais ainda o deficiente. Então, a educação está buscando, os professores estão enfrentando, estão batalhando, são muito criativos. E na aula, e na época da pandemia, eles realmente foram muito criativos. As aulas que eles preparavam, que a gente seguia, que a gente via, eram muito bons. Eram muito boas as aulas. E eles estão reagindo, tá? Então, dizer que você está 100%, não está. Mas tá. Então, não pode ficar agora lamentando o que aconteceu e não pode, eu não gosto do termo, correr atrás de prejuízo, que acho que o prejuízo já teve.
Agora é correr atrás de resultados. E é o que a educação está fazendo e o que os professores estão fazendo. Entendeu? Que agora, com essas mudanças que teve aí de ministro, por exemplo, aquele absurdo que falou que aluno com deficiência só atrapalhava os outros. Gente, pelo amor de Deus, o aluno deficiente tem que estar em convívio com os outros alunos e não necessariamente com deficiências. E os próprios neurotípicos, né? Eles precisam ter contato também com os deficientes para aprender, para evoluir, para aprender a respeitar, para diminuir até o preconceito, entendeu? Então, eram umas coisas assim absurdas. E outro que falar assim que o homossexualismo estava ligado a famílias desestruturadas também é o cúmulo do despreparo. Para um ministro da educação, é o cúmulo do despreparo. Certo. Né? Bora? Sim. Brasil está mais dividido politicamente para 83% da população, indica a pesquisa. Olha, logo quando o Lula assumiu, eu acredito que estava muito. Tanto é que houve o golpe, a tentativa do golpe lá que quebraram tudo. Né? Hoje, não sei se isso está tão alto. Acho que tem diminuído um pouco. Mas logo no início, quando o inconformismo dele ter ganhado foi muito grande. Você acha que está havendo maior conscientização que a polarização radical ela é negativa, independente de quem é de um lado, do outro? Sim, sim. E como que o Brasil tem uma tendência de polarizar, né? Tudo polariza. As pessoas que têm um conhecimento maior ou que para analisar, para refletir, vão pensar assim, não, mas peraí, vamos perdeu, o Bolsonaro perdeu, o Lula ganhou, eu não gosto, mas vamos dar uma chance, vamos ver o que acontece. Né? Então, isso de repente esteja menos, mas assim, a polarização ainda existe, entendeu? Mas participar de bolhas é complicado, né? É complicado. Você tem que ter o senso crítico, falar, essa bolha eu não quero fazer parte. Estourar essa bolha porque eu quero estar livre sem bolha, vamos por assim. Certo, vamos. Etarismo. 86% das pessoas com mais de 60 anos sofrem preconceito no trabalho. Tá. Você vê que é um termo, etarismo, quem pergunta, mas o que é isso? É de idade? Sim, mas aí não sabe especificamente o que é. Etarismo é crime. Como toda e qualquer discriminação, gordofobia, homofobia, o racismo, é crime, né? O etarismo também porque você... porque já completou 60 anos, você não pode mais trabalhar, você não vai render mais, você ser impedido de fazer as coisas pela questão da tua idade, está totalmente errado, né? Eu gosto muito, quando eu vou no supermercado, uma rede grande, não sei se você já viu, que tem caixas. Um dia eu estava conversando com o senhorzinho no caixa, eu perguntei a idade dele. Eu fiquei admirado. Dentro da idade dele, mas assim, ele trabalhando ali, a mente que eu fico pensando, como eu sou neuropsicólogo, eu fico olhando a capacidade, a memória dele, a pessoa trabalhando. Ele tinha 72 anos. E estava empregado. E algumas empresas estão se abrindo para isso. Estão se abrindo. Eu não sei se é a questão de leis, que aí diminui, eles devem ter ganhos, vamos dizer assim, questão fiscal, né? Deve ter algumas contribuições aí, mas assim, é legal que estão abrindo. Né? E eu conversando com esse senhorzinho de 72 anos, e ele falou assim, não, olha, eu não gosto de ficar parado, eu não aguento ficar parado. E assim, sabe, e ali dando troco e fazendo... Falei, nossa, que memória, que capacidade, atenção, concentração, a memória ali é incrível, entendeu? Então, completou 60 anos, pô, não pode mais trabalhar. Que isso? Então, porque até uma coisa vai na contramão, né? Porque o governo federal querendo mudar toda a aposentadoria para você aposentar com mais idade, aí chega a empresa e fala, não, você já completou 60 anos, você não pode mais, você não vai render mais, é uma coisa meio contraditória, né? Tem pessoas que têm problema com a palavra velho e velha.
Eu acho assim que não há problema nenhum, desde que velho e velha não seja uma palavra usada para agredir, Para agredir. né? Eu posso ser uma velha, mas sou uma velha jovial, produtiva, né? Me considero assim. Mas existe também aquela pessoa idosa que compra isso, que sem notar, ela mesma se torna etarista. Ela acha que não, eu vou ficar em frente da televisão agora com controle remoto, porque eu não sirvo mais para nada. Tem pessoas de idade que falam assim, que já usa teus ganhos secundários, né? Já tô velho. Muitas vezes usa isso, por exemplo, para a família, para manipular ou para chantagear os filhos, ou mesmo de, eu já não tenho, vamos fazer tal coisa. Não tem mais idade para isso, não. Vamos viajar. Não tem mais coragem. Ou seja, acaba ficando mesmo dentro de casa ou da frente da TV, que infelizmente, aquela situação ali que ela acostumou. Entendeu? Tem os ganhos secundários. E é uma pena, né? Porque, assim, eu tô próximo do 6.0, mas essa fase é a melhor da minha vida. É a melhor, porque meus filhos já estão encaminhados. Eu falo assim, chegou a minha hora. Vou fazer tudo que eu não dei conta de fazer durante a vida. E a gente eu fiz agora 55 anos, agora dia 22 de maio. E eu falo assim que agora que eu tô começando a aproveitar as coisas. Não é? Eu tô começando a fazer as coisas que eu gosto, poder viajar, os shows que eu gostaria de ir, que hoje eu me dou esse direito, né? Então, é o melhor da vida, entendeu? Eu falo assim que eu queria ter 25 anos com a cabeça que eu tenho hoje, entendeu? Porque é muito legal. Agora, falar, eu já tô velho. Mas peraí, velho, você tem uma ideia, né? A gente tem que cuidar da atividade física e tudo, então na hora do almoço, como eu trabalho muito, né, 40 horas no semestre, na hora do almoço eu faço academia, mas eu pago segunda, quarta e sexta no Play Fit só para fazer o fit dance. E aí eu vou lá, danço, eu nunca me vi dançando funk, mas lá tem funk, eu vou dançar funk. E assim, acho que o primeiro mês eu tava duro, né? Agora não, agora a gente fica diferente, é gostoso, o corpo precisa estar em movimento. É o autocuidado, né? É o autocuidado. O corpo tem que estar em movimento, o teu cérebro, sua mente tem que estar... Eu falo assim que ter boas leituras, frequentar bons lugares, a gente chama higiene mental. Bons pensamentos, né? Bons amigos, por exemplo. Se a pessoa é tóxica, eu não quero me tornar uma pessoa tóxica, eu não vou me tornar. Chata, e se a né? E se a pessoa é tóxica, eu quero distância. Eu não quero aquilo para mim. Não, e é necessário, até da convivência nossa, eu falo de filho, mãe e tal, às vezes há necessidade de um distanciamento, mas às vezes a pessoa fala assim, como assim distanciamento? Não que você não vai ver mais, não vai conviver, mas... Porque assim, respeitando o teu limite. Aí fala assim, por exemplo, a idade que muitas vezes você vai ser vô. Não, peraí, eu vou cuidar lá, o neto, o filho, a filha passar mal, tudo, mas assim, eu não vou ficar, não é minha obrigação cuidar dos netos, né? Neto tem pai e mãe. Então, porque tem muitas mulheres que fazem isso, se tornam vós e não vivem mais, que podia estar vivendo, curtindo a vida e não vive mais porque vai cuidar de neto e pronto, acabou a vida dela só cuidando do neto. Não, para com isso. Não, tem que viver assim. É a melhor fase agora, porque aí você vai fazer as coisas que você não tem mais... poder viajar sem ter compromisso com ninguém ou com filho, nada, isso é muito bom. Aí é onde ela vai cuidar de neto, que não precisa. Ninguém merece. Ninguém merece, né? Próximo. Registros de bullying e cyberbullying atingem recorde histórico no Brasil. Aquilo que eu coloquei, as redes sociais são muito boas, mas tem um lado negativo e um lado positivo. Bullying e cyberbullying, o bullying acaba sendo algo mais explícito, né? Porque está acontecendo ali, muitas vezes na escola, e não vai faltar o colega que vai falar assim, para o diretor ou para a coordenadora,
tá mexendo comigo, entendeu? Esse é o bullying. Aí o cyberbullying você acha no direito, porque nas redes sociais aquela questão de ainda ter pessoas que acharem que é terra de ninguém, não é verdade, né? Fala um monte de coisa assim. Jovem vive muito isso. Ai, como é que é o termo que usa no cyberbullying? Ai, fui cancelado. Gente, eu na altura do campeonato que eu tô falando, se for cancelado, vai acrescentar alguma coisa para mim? Não. Vai mudar alguma coisa na minha vida? Não. Só que os jovens, eles precisam disso, eles precisam do fazer parte do grupo, eles precisam ser aceitos pelo grupo. Então, houve o cancelamento. Nossa, tá sofrendo, aí fica mal. Aí entra o processo de depressão e aquilo muito presente. E outra questão também, jovens, né? Que muitas vezes terminam o namoro, aí começam, muitas vezes posta, ou o namorado ou a namorada posta coisas inapropriadas, né? Daquele término, fica ali na rede social e a pessoa está tendo contato com aquilo. Então, ela olha aquilo, colegas olham, amigos olham e ela vai sofrendo. E muitas vezes sofrendo calado, né? Só que hoje em dia tem até delegacia para isso, né? Então, você pode fazer denúncia, você pode... Não é mais terra de... Como o povo fala assim, terra de sem lei, né? Terra de ninguém. Não, tem hoje em dia delegacia específica para isso. O que você acha da questão da regulação das redes sociais? Já escutei gente falando assim, mas vai ser uma censura. Outros falam, não, tá certo que tem que controlar mesmo. Olha, acho que tem que ter um limite, porque realmente tá... Sabe, a pessoa não tem coragem de falar e fala na rede social o que acha que tem que falar e pronto, acabou. Eu já escutei absurdos também nessa questão da tragédia do Rio Grande do Sul, até mesmo intolerâncias religiosas. Então, eu falo que... Não, mas peraí, a sua opinião, muitas vezes você tem que guardar para você. Agora, você vai lá na rede social e fala horrores, sem você tem provas, sem você... Não, é perigoso. Então, essa questão... ter um controle, acho que precisa, porque tem pessoas que não têm filtro, tá? Não consegue filtrar, a gente chama na neuropsicologia de controle inibitório. Você não consegue controlar comportamentos inadequados. E isso é muito ruim, porque eu falo o que penso do fulano. Gente, mudou alguma coisa? Deixa ele viver, acabou, né? Então, acho que tem que ver o certo... Não digo censura, mas precisa ver um certo controle, sim, porque tá esse filtro que não está tendo. Certo. Próximo. Saúde mental. Mulheres sofrem mais com ansiedade e depressão. Sim, concordo com isso. Por quê? A carga da mulher é muito maior. Ela trabalha... Não sei como é que está agora, porque ela trabalhava muito e ganhava até menos que o homem, né? A carga da mulher trabalha muito, ganha menos, e não só no trabalho, mas ela ainda tem a casa, muitas vezes tem os filhos. Então, a jornada dela vamos dizer assim, dupla, tripla, né? E a questão da saúde... E ainda tem, muitas vezes, a mulher, quando é casada, ainda tem aquela questão assim... eu trabalho muito, tenho que dar conta dos filhos... E ainda tem que estar bonita, cheirosa, linda para o meu marido quando chegar. Porque se acontece alguma coisa, a culpa é dela ainda. A culpa da mulher. Então, eu já cansei de falar, pleno século XXI, para mulheres que eu atendo, né, casadas, eu tenho obrigação com o meu... Não, a sua obrigação com o teu marido é você ser feliz e, paralelo a isso, ele ser feliz. Agora, aí já escutei absurdo assim, eu tenho obrigação com o meu marido porque senão vai procurar fora. Aí eu falo na terapia, se procurar fora é porque é um sem caráter e não te deu valor. E você se desdobrando e não iria mudar nada, porque ele ia procurar fora mesmo. Então, a sua obrigação é ser feliz, né? Então, isso é um fardo para a mulher, porque aí ela sofre quieta, a ansiedade dela vai aumentando, aí ela entra no processo, porque quando uma ansiedade está muito alta, né? Ansiedade todos nós temos. Agora, quando é um nível tolerável, beleza. Quando passa disso, por trás de uma ansiedade sempre está mascarada uma depressão. Porque você quer dar conta de tudo e você passa a ver que você não está dando conta de tudo. E adoece. Adoece. E aí vem essa depressão. Ela sempre está meio que mascaradinha, mas está ali. Entendeu? Então, a carga é maior
Realmente. O homem, quando ele deprime, ele já deprime de uma maneira que aí ele já é nítido que cai o desempenho, cai tudo, entendeu? Aí ele já procura, mas muitas vezes o homem é resistente para buscar ajuda. Ele já, quando vai, escutei hoje isso de um servidor, quando ele vai buscar ajuda, ele já está assim, em estado... Existe um tabu ainda, né? Existe. A mulher não, ela já começa a sentir que alguma coisa não está legal, alguma coisa não está se sentindo bem, e aí ela já busca ajuda primeiro. Certo. É mais fácil. Última manchete. Brasil cai de 21ª para 34ª posição em índice de felicidade. Tá. A felicidade aí, é que a gente vê a felicidade como algo assim, né? Lindo, em filmes, em livros, tudo. E não é verdade. Assim, o que pode acontecer? Até mesmo questão, expectativa, por exemplo, de um jovem que se forma, ele quer fazer uma faculdade, então ele terminou uma faculdade, e agora, o que eu vou fazer? O que eu vou buscar? Sabe? Eu falo assim, ao longo da minha trajetória profissional, eu dei muita sorte. Não é que eu dei muita sorte, eu cavei oportunidades, eu batalhei, eu trabalhei. Só que os jovens hoje em dia também, quem quer, né? Trabalha, busca, mas muitas vezes não está tendo essa possibilidade. E aí, como você vai estar feliz, ter felicidade, se você, talvez, não tem um emprego, ou tem a faculdade, não está desempregado, ou está terminando a faculdade, e agora o que eu vou fazer? Né? Ou do emprego ganhando um pouco, porque isso tem tudo está interligado. Felicidade você está podendo proporcionar momentos realmente bons para você. Então, isso está muito difícil hoje em dia. E tem uma diferença, né? Alegria e felicidade, né? Tem. Eu posso estar alegre, muitas vezes, com uma coisa simples, e estar feliz. O feliz é o estado de espírito, né? Eu posso estar muito feliz sem ter um motivo, mas assim, como também ter felicidade hoje em dia, estar alegre com um nível que está aí de ansiedade tão alto, de depressão tão alto, porque o Brasil também vamos dizer assim, um dos países que mais toma remédio ansiolítico e remédio para depressão. Então, é um inimigo da felicidade. Se eu estou alegre, se eu estou feliz, como que eu vou estar estando com ansiedade alta, depressão alta e angústia, síndrome do pânico, então, tudo isso. Mas tem também a questão que muitas vezes a gente piora tudo isso sendo o nosso próprio carrasco, né? Sim, quando você começa a se cobrar demais. Se você se cobra demais, você tem... então você começa... Nada tá bom, porque você começa a se cobrar. E não adianta as pessoas falarem para você, nossa, tá ótimo, você tá... Não tá bom. Eu sempre falo assim que o perfeccionismo não existe, entendeu? É uma armadilha. É uma armadilha. Por quê? Eu querer as coisas corretas, ótimo, entendeu? Querer as coisas certinho, corretas, é ótimo. Agora, ser perfeito, a perfeição está nos olhos de quem vê. Porque eu aprendi isso quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado. Eu escrevia, aí eu dava um estalo assim, não, vou escrever mais isso. Aí colocava, aí escrevia mais um pouco, escrevia. Aí quando eu falei, não, chega, aí eu mandei para uma professora que faz a revisão, ela é escritora, então, quando eu falo, faço a minha revisão, bonitinho, fez. Quando ela fez, acabou, falou, agora, chega, parei, ela já fez a revisão, não vou mais buscar, porque senão você sempre vai achar algo que está incompleto. E que não tem, né? É uma coisa assim que não... Aí eu mostro para outro colega, Márcio, vocês não escreveu isso aqui. Eu falo, não, então chega. Então, o que acontece com o perfeccionismo? Esconde, mascara o medo que eu tenho da desaprovação do outro. Ou o medo até que eu tenho de que eu não vou ser amado. Ou até o medo da crítica destrutiva. Crítica, tem muitos psicólogos que falam que crítica é crítica. Eu acredito que existe a crítica construtiva. E você fala assim, olha, isso aqui não está legal. Podia fazer assim, você quer me ajuda? Olha, por que você não escreveu isso aqui? Isso, a maneira como você aborda, é uma crítica construtiva. Agora, a crítica destrutiva, meu ver, é aquela que, tá uma droga, você escreveu tudo errado.
a maneira como você aborda a pessoa. Isso é uma crítica destrutiva, entendeu? Então, as pessoas têm muito medo dessa crítica, medo da desaprovação. Então, já fala assim, eu gosto de ser perfeito, quero tudo perfeito. Não existe, porque sempre vai ter, o outro vai olhar, sempre vai estar faltando alguma coisa. Então, o perfeccionismo não existe. Eu não vejo como... É uma ilusão. Muitas pessoas argumentam que, por exemplo, sem perdão não há possibilidade de ser feliz. Tanto perdoar o outro como a si mesmo. Você vê dessa forma? Sim, sim. Aí o povo fala assim, mas eu tenho que perdoar, tenho que conviver com... Não, você pode perdoar, você pode sentar, se o outro te fez mal, você pode perdoar, conversar, tudo bem, olha, eu te perdoo, vá ser feliz, segue com a tua vida, você fica comigo. Necessariamente você vai ter que ter amigos de frequentar a casa. Mas, de repente, também, perdoar no seu interior. Sim. De repente, você nem conversa, tal, mas, se liberar, não é? Se libertar. Se libertar, se permitir, porque assim, porque a partir do momento que você não perdoa, você fica remoendo isso, eu sempre falo assim que você está buscando caminhos para um câncer. Porque você fica se remoendo. O ressentimento é ruim. Tá? Então, porque assim, você está se ressentindo cada vez que você lembra, cada vez que você busca, e isso não é legal. E tem gente que passa a vida inteira, né? A vida inteira. Às vezes está falando de um problema, de um trauma, ou que sei lá o que passou, dá a impressão que passou ontem. Aí você vai ver, passaram 10, 20, 30 anos e a pessoa está ali. Está ali, vivendo a mesma situação, e que não é saudável. Parece que a impressão que dá é que você encontra uma pessoa de 10 anos, 20 anos, e está sempre naquilo, parece que aquilo ali passou a fazer parte dela. Ela precisa daquilo para viver. É que se tirasse, ela não estivesse vivendo. Mas é ruim, entendeu? Agora, tal negócio. Bons pensamentos, né? Higiene mental. Eu tenho coisa que não serve mais para mim, eu vou limpar. Esse é o dia a dia, né? É o dia a dia. A pessoa fez mal para mim, eu vou limpar. Eu limpo da minha mente o que não vai ser saudável. Entendeu? Porque tem que ser assim. Felicidade, fala assim, né, vou conseguir a felicidade. Mas não é algo que cai do céu, é construído, né? É todo dia. Todo dia, toda hora, todo momento. Você constrói. De você falar, puxa vida, estou feliz. Eu sempre faço... Eu não tenho muito assim de oração, mas quando eu deito à noite que eu vou dormir, eu falo assim, olha, obrigado, meu plano espiritual, por eu ter conseguido o que eu queria, que eu fiz hoje, que eu pude fazer. De manhã cedo eu levanto e falo assim, olha, que eu consiga fazer tudo que está programado para mim. Eu não programo as coisas assim. O que aconteceu hoje, que seja algo muito produtivo, que seja algo muito... que seja significativo, que seja, vamos dizer assim, construa uma felicidade para mim. Entendeu? Você falou uma palavra-chave, obrigado, que é a gratidão. A gratidão, você acha que é uma das palavras-chave para a felicidade? Fundamental. Você ser grato por estar vivo, você ser grato por ter um emprego, você ser grato por ter amigos, você ser grato. Eu sou grato até pro meu cachorrinho de 14 anos, né? Que, assim, quando ele levantou de 4 horas da manhã para fazer o xixi e o cocô dele. Então, eu tenho que abrir, pôr no colo, levar lá fora. Aí eu falei assim, na memória que eu falei assim, queria dormir. Aí eu falei assim, não, peraí. Sou grato porque daqui a um tempo eu não vou ter mais isso. E vai fazer falta. E esse exercício muita gente não faz com seus entes queridos. Né? Não faz. Então, eu sou grato por tudo. Sou grato pelo que eu tenho, pelo que eu conquistei. Sou grato pela minha saúde. Então, isso é construção de uma felicidade. Entendeu? Porque se você não agradecer, se você não tiver gratidão, né? Vai fazer o quê? Que felicidade é essa? Cair do céu? Tem gente que vai, sou feliz se eu tiver uma conta cheia, uma conta gorda, se eu tiver um carro importado, se uma mansão. Não. Tem gente que é tão feliz e tão grato por ter um prato de comida. Então a gente tem que ser grato por essas situações. E hoje, né? E hoje. É o hoje, não é? Eu vou. Não, é todo dia, todo momento que você está. E isso é um exercício que eu faço. Quando eu deito de noite, eu falo, sou grato pelas pessoas que eu atendi. Sou grato pela... Que eu acredito, né? Não sei, mas acho que é por aí. Agora, último quadro. Tá.
vão aparecer personalidades, figuras públicas, e você vai falar se tira o chapéu ou não. Se você precisar de mais detalhes sobre a figura pública, né? A gente... você pede ajuda aos universitários. Pode deixar, tá bom. Primeiro chapéu. Tá, posso escolher, eu vou... Camilo Santana. Ministro da Educação. Atual. Olha, ele pegou uma bucha de canhão, porque assim, mudou o governo, ele não teve muito tempo para fazer ainda as coisas, para mudar, com aquelas mudanças de tantos ministros que teve pouco tempo, realmente é uma bucha de canhão. Ele está, vamos pôr assim, ele ainda está reestruturando a pasta dele. Não tem muito o que falar ainda, mas assim, realmente foi a pandemia, foi essa mudança, então ainda é complicado. O que você vai fazer com esse chapéu, então? Eu daria oportunidade, sim, porque ainda é muito difícil. Está muito difícil para ele. Entendeu? Então, eu tiro o chapéu. Figura Hélio Queiroz Dauer, secretário de Estado de Educação. Olha, o professor Hélio, ele tem feito coisas boas, sim. Não é fácil lidar sendo um secretário de educação, né? Mesmo do município, eu vejo ali o professor Lucas, que é o secretário do município, secretário de educação do município, não é fácil. Sempre tem gente para jogar uma pá de cal em cima. Para elogiar, é muito pouco. E então, problemas que se arrastam. Que não é de agora, entendeu? E também levando em consideração a pandemia, que agora que estamos reagindo, né? Agora que está saindo disso. Então eu tiro o chapéu, sim. Próxima figura pública? Olha, o que eu posso dizer? Ele fez uma boa campanha, um bom governo. O que eu vejo assim que ele não estava preparado, de repente, para ser como governador, né? Ele podia ter terminado o tempo dele de prefeito para depois pensar em sair como governador. Fez um bom mandato. Vai ter gente sempre que vai falar que não, tudo, mas tanto é que o mandato ele saiu e a Adriana Lopes ficou e que tem grandes possibilidades de ser reeleita, né? Então saiu como governador e realmente não deu, não sei como é que vai ser agora para frente, mas tudo bem. Eu tiro o chapéu. 4. Anísio Teixeira. Olha, parte da educação, né? Isso. Jurista intelectual, educador e escritor brasileiro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira leva em seu nome um dos personagens centrais da criação da escola pública no Brasil. Ele se preocupou, porque ele também foi jurista, né? Isso. Advogado. Ele se preocupou muito, nesta época ele já se preocupava com a questão do todos terem acesso à educação, né? Então, trouxe a escola pública, ele buscou a escola pública. Então, tira o chapéu, porque não dependeu só dele, né? Mas assim, ele tentou, ele fez, ele montou. Lógico, mandurinha só não faz verão, né? Então, eu tiro o chapéu, sim. Último chapéu. Darcy Ribeiro. Esse eu tiro, com certeza. A questão da pioneiro, realmente mudou muito a questão da educação, buscou, pesquisou. Foi um dos pioneiros, que a educação poderia estar muito pior, né, do que ela está hoje. Eu tiro o chapéu, sim. E eu tiro o chapéu para o seu trabalho, o trabalho Obrigado. que você desenvolve com nossas crianças. Esse trabalho é de grande contribuição para a nossa educação, para a área da saúde mental. E convido você, doutor Márcio Luiz, agora doutor, né? Vamos respeitar. Obrigado. Doutor Márcio Luiz. Não muda nada o título, mas a gente estuda. A dar o fechamento nessa entrevista, e quero deixar você bastante à vontade, que você dê uma mensagem
para quem está nos assistindo? Bem, o que eu falo? Questão de saúde mental é procurar ser feliz, procurar... o povo fala assim, ser feliz tem que gastar, né? Tem que ter dinheiro para ser... Não, gente, não precisa disso. Mas tem um tempo para vocês. Buscar atividade física, pessoas que valem a pena, que acrescente alguma coisa na vida, na tua vida, entendeu? Pessoas tóxicas que não vale a pena, se afasta, né? Porque atividade física também que eu faço. Por que eu estou faço atividade física? Para não ter que pensar lá na frente de tomar tanto remédio. Então, é importante a gente cuidar agora, para lá na frente não ter que precisar tomar tanto remédio, diminuir o remédio que eu gasto, é investimento. Gasto com a minha saúde agora para não ter que gastar com o remédio depois, né? E ser feliz. A felicidade não é algo externo, a gente constrói. A gente constrói. Então, tá com a família, com pessoas que você gosta, viver cada dia, agradecer, viver cada dia e como se fosse único, né? Isso é muito importante, tá? E que a saúde mental, ela hoje se preza muito isso. Para trás a gente não falava muito, né? Hoje em dia a saúde mental, ela vamos dizer assim, fundamental. Porque se você adoece mentalmente, daqui a pouco o físico começa a dar sinais. Então a gente precisa estar cuidando disso. Tá bom? Gratidão. Obrigado. Para mim é uma honra de ter vindo aqui, ter recebido esse convite. Sempre que você precisar, pode contar comigo. É uma honra e um carinho. E a você também, a minha gratidão por ter nos acompanhado. Curta, siga, compartilhe as nossas redes sociais. E você pode escolher o nosso próximo convidado. Até a próxima!